Abra sua Bíblia comigo lá então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Assim diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apenas até aqui. Peço que você feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça, faça uma oração corajosa nessa noite, pedindo que Jesus fale com você, que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi lida e será nessa noite mais uma vez pregada. E eu quero pedir a iluminação do teu Espírito, eu quero pedir a direção do teu Espírito, para que essa palavra ela seja de fato relevante às nossas vidas, ela seja aplicável, ela faça diferença no nosso dia a dia, e a gente possa se identificar com pontos aqui, em que precisamos de mudança, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Não nos permita sempre optar pelo alimento mais doce, pelo alimento mais palatável. Nos ajude a escolher aqueles alimentos, no que diz respeito sobretudo à tua palavra, alimentos que às vezes agridoces, às vezes amargos, produzem na nossa vida transformação, como diz a tua palavra, nos tornando aptos no Senhor para a salvação, porque de fato entendemos que a nossa vida pode ser transformada quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra e decidimos andar por ela. Fica conosco, nos abençoe, e ao final que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Atualmente a cidade de Pérgamo se chama Bérgamo, é uma cidade que ainda existe. Mas na época em que essa carta foi escrita, Pérgamo era muito conhecida por sua cultura. Lá, por exemplo, havia a maior biblioteca da Ásia. Era um centro de estudos, um centro de pesquisas, mas também era um antro de misticismo pagão e idolatria. Por exemplo, havia nessa cidade um templo dedicado a César. Pérgamo era uma fanática defensora do culto imperial, onde o Estado, onde o César era o Deus. Nessa cidade também havia um culto e um templo dedicado a Esculápio, o Deus da cura, que é representado até hoje por 2 serpentes que se entrelaçam, numa vara,
que é conhecido hoje como símbolo da medicina. Mas já naquela época eles usavam essa figura, e isso me faz pensar, me faz lembrar que Satanás, ele é retratado nas Escrituras como uma serpente. Cuidado com serpentes, cuidado com cobra, cuidado com o dragão, com a antiga serpente. Ele é ardiloso. Ele não vem muitas vezes como um leão que ruge, mas às vezes ele entra sorrateiramente, pela fresta, por um lugar que nós não percebemos, e quando a gente menos espera, ele dá o seu bote. Perceba que, à luz desse texto, nós podemos nessa noite destacar 3 revelações de Jesus acerca da igreja de Pérgamo. E eu preciso dizer para você que quando nós estamos expondo as Escrituras, ou estamos expostos à Escritura, a gente tem a opção, que eu não acho viável nem boa, a opção de ouvir e falar: nossa, isso é muito bom, mas é para o fulano. O irmão, a irmã fulana tinha que estar no culto hoje à noite, porque aquela palavra foi para ela. Principalmente quando a coisa é lambada, né? Quando é uma correção, aquilo lá foi para fulano, nossa, por que não vem no culto? Eu vou mandar, aí manda o link da mensagem, né? Essa não é uma boa opção, porque você entra num lugar de julgamento, e a gente não deve julgar, porque nós já temos um juiz, um justo juiz que nos julgará. Deus não te chamou para julgar ninguém, muito menos os seus irmãos. Mas a gente tem uma segunda atitude, que eu acho a melhor atitude, que é ouvir a palavra e ficar mapeando, procurando, abrir o meu radar para ficar entendendo se de repente há algo nessa palavra que vem ao meu encontro. Seja para as coisas boas, aleluia, glória a Deus, mas também seja para me corrigir, para me admoestar. Tem gente que confunde a admoestação com a exortação. A exortação é animar, admoestar é puxar a orelha. E Deus faz isso. Como que Ele faz? Pela sua palavra. Mas quando Ele escreve através de João, Ele fala ao anjo da... Quem que é o anjo da igreja? O pastor titular. Você já aprendeu que na igreja do Nazareno não há pastores, há pastor, é um pastor, pastor titular. E os pastores que temos na igreja são auxiliares. Deus fala primeiro com o seu homem, para depois transmitir a vida das pessoas. Então, se aquilo que você ouviu não foi algo que você de repente gostou, você precisa pensar no seguinte: foi o homem de Deus que falou. Se ele errou, Deus vai tratar com ele. Mas e se ele acertou? Então eu preciso ouvir as Escrituras, ouvir a exposição, a pregação da palavra, sempre pensando se aquilo que eu estou ouvindo se encaixa para mim. E quando isso acontece, eu preciso ser humilde o suficiente e dizer: olha, eu preciso de ajuda, Jesus. Eu preciso mudar nessa área. Eu preciso melhorar nisso ou naquilo, me arrepender, retratar, pedir perdão ao Senhor e a pessoas, provavelmente. Mas o que eu não posso fazer é endurecer o meu coração, é cauterizar o meu coração e perder a oportunidade que Deus nos dá, todas as vezes que a palavra dele é pregada, de experimentar mudança de vida. O Senhor tem uma palavra de mudança de vida para nós nessa noite. Quantos creem? Pode dizer glória a Deus? E olhando para esse texto, nós temos 3 telas da revelação de Jesus para essa igreja de Pérgamo. Talvez você se identifique com algumas delas, ou talvez com todas. Jesus fala sobre aprovação, sobre acusação, e ele fala sobre admoestação. Versículo 13, ele diz assim, ele traz uma palavra de aprovação para essa igreja. Ele diz: conheço o lugar que habitas. Eu sei onde você está,
morando. Eu sei onde você está vivendo, eu sei onde você está inserido, eu sei da sociedade em que você vive. Onde está o trono de Satanás? E que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Perceba que como seus irmãos e irmãs em Esmirna, os cristãos de Pérgamo haviam sofrido perseguições. E um dos membros dessa congregação, Antipas, ele havia sido morto por sua fé. Antipas era pastor de Pérgamo. Segundo Tertuliano, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, um boi grande de bronze onde cabia uma pessoa. Ele foi colocado dentro desse boi de bronze. Esse boi de bronze foi levantado e levado até uma fogueira e aquecido até o bronze ficar vermelho. E ele morre dentro deste Deus com D minúsculo. Ele é martirizado, morre queimado, carbonizado, mas ele não desiste de professar a sua fé. Ele resiste até as últimas consequências e é fiel ao Senhor Jesus. É diante desse quadro de sofrimento intenso que a igreja segue o seu caminho, permanecendo fiel a Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja que se recusava a colocar incenso no altar de César. E se recusava a dizer: César é o Senhor, o Estado é o Senhor. Contudo, existe algo interessante na apresentação de Jesus aqui nessa carta. Porque Cristo ele faz uma autoapresentação fantástica. Ele diz assim, que Ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 12. Ele fala sobre isso. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E esse fato animou o povo, porque essa espada era uma representação, ou a espada era a representação do procônsul romano. Então o povo da igreja estava sofrendo perseguição, estava debaixo da espada de Roma, mas Jesus chega para eles e diz: olha, eu sou aquele que tem a espada na mão. Ele está dizendo: eu sou maior do que Roma, eu sou maior do que o teu perseguidor, eu sou maior do que o seu problema, eu sou maior do que essa dificuldade, eu sou maior do que essa enfermidade, eu sou maior porque eu sou o teu Deus. E esse fato anima o povo. Contudo, Jesus ele está ensinando que era mais importante temer a espada de Cristo do que a espada de Roma. Então, no primeiro momento, ele diz uma palavra de aprovação. Ele diz: olha, eu sei onde vocês estão inseridos, vocês estão onde Satanás habita e vocês não têm negado o meu nome, não têm abandonado a minha fé, mas eu tenho algumas coisas. Versículo 14: todavia, tenho porém contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra que eu disse já há algumas semanas que o nosso Deus é um Deus que é um pai responsável? Que ele fala o que está certo, mas também fala o que está errado. E eu já disse isso algumas vezes, eu vou repetir até eu morrer. O nosso Deus, Ele não está preocupado, Ele não tem um compromisso com a sua felicidade.
Ele tem um compromisso com a sua glória, porque tudo que ele fez foi feito para a glória do nome dele. Então somos eu e você que temos que dar um jeito de achar alegria nas coisas do Senhor, no pastoreio do Senhor, no cuidado de Jesus, porque Ele vai dizer o que está certo, mas Ele também vai dizer o que está errado. Ele é um pai responsável, e porque Ele é responsável, Ele traz uma palavra aqui de acusação. E apesar então da coragem, diante da perseguição, os cristãos de Pérgamo, eles não são irrepreensíveis diante do Senhor. Como eu disse no início, Satanás, ele não havia sido capaz de destruí-los ao vir como um leão que ruge. Que primeiro ele faz isso. Ele vem, ele ruge, ele faz barulho, ele cria atropelos, ele cria embaraços, ele cria situações, e situações acontecem, e aí a gente se fortalece, a gente ora, a gente busca, a gente se posiciona, a gente fica forte no Senhor, e aí então ele muda a estratégia, porque ele não desiste. Parece que o Satanás é brasileiro, não desiste nunca, né? Porque aí ele faz o quê? Ele não consegue ganhar como leão que ruge, e ele vem como serpente que engana. Como diz o mineiro, como a cobra que trai, que engana, que se camufla, que se esconde. E como que isso acontece? Um grupo de pessoas transigentes com o pecado, eles se infiltraram na congregação com doutrinas e práticas que Jesus Cristo, nosso Senhor, detesta. Eles são aqui denominados como os nicolaítas, que vimos anteriormente lá na igreja de Éfeso. São adeptos ou descendentes daquele Nicolau. E Nicolau significa conquistador de pessoas, portanto, são pessoas que se infiltram, e são pessoas que têm dons, que têm carismas. Essas pessoas haviam se infiltrado dentro da igreja, são conquistadores de pessoas, porque são carismáticos, são cheios de dons, são cheios de talentos, mas eles são vazios de Deus. Esses são os nicolaítas. Pregam uma mensagem que massageia o nosso ego, pregam um sermão gostoso, que a gente sai voando, levitando, flutuando do culto, mas vai flutuando para o inferno, porque é aquele sermão que não produz mudança na vida de ninguém. São aqueles que falam que a gente gosta de ouvir, que falam aquilo que minhas emoções se alimentam, porque não são líderes. Porque o líder de verdade, o pastor de verdade, o homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, para quem gosta, para quem não gosta. Não transige com os valores absolutos de Deus. Esses ensinamentos que eles haviam disseminado na igreja são chamados aqui de doutrina de Balaão. Depois você pesquisa lá quem foi Balaão, porque uma compreensão correta da história dele ajuda a interpretar de modo preciso esse grupo de hereges que haviam invadido a igreja. Depois você consulta lá Números capítulo 22 até o capítulo 25. Balaão era um profeta verdadeiro. Vou dar um spoiler aqui para você. Balaão era um profeta de Deus, verdadeiro,
mas que se prostituiu no seu dom. E muitos hoje têm se prostituído nos seus dons. E a gente mira sempre na famigerada teologia da prosperidade. A gente fala, se prostituiu porque está pregando por dinheiro, está cantando por dinheiro, está fazendo as coisas por dinheiro. Sim, esse também é um tipo de prostituição. Aliás, fazendo um parênteses, se você procura uma profissão porque dá dinheiro, você tem maturidade para escutar o que eu vou falar? Bom, se não tiver, você vai começar a ter hoje. Se você faz algo, procura fazer algo porque dá dinheiro, eu preciso te dizer, você é um prostituto. Você é uma prostituta. Você está se vendendo, porque você deveria fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você deveria cumprir o seu propósito, porque aí você vai ser feliz. Amém? E muitos se perdem nesse caminho. E a gente pensa muito no dinheiro, mas há outros valores que podem corromper-nos. O poder pode nos corromper. O que eu tenho visto de líderes se perdendo no caminho pelo poder, que outrora começaram bem, pregavam a palavra de Deus, né? Viviam as escrituras, mas começou a desenvolver, começou a ter poder, começou a ter influência, se perdeu no meio do caminho, como Balaão, que se prostitui por uma soma de dinheiro, paga pelo rei Balaque. Ele contrata esse profeta para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não consegue, porque Deus não deixa. Você sabia que podem amaldiçoar você quanto quiserem? Se Deus diz que você é uma bênção, você é abençoado, não tem palavra que vai mudar isso, meu irmão. Por isso que a gente não seguia pelas profetadas da vida, a gente não seguia pelo eis que te digo, a gente não seguia por essas coisas, a gente seguia pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é apta a discernir pensamentos e sentimentos do coração, que separa juntas e medulas. Balaão não foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas eles não conseguem, porque Deus converte a maldição em bênção. Mas ele muda a estratégia. Ele começa a dar um conselho para o povo de Israel, a fazer amizades, convidando-os a adorar e a banquetear com os moabitas. E eles então acabam caindo em pecado, em desgraça. Perceba como o inimigo trabalha. Ele trabalha assim: se não é possível vencê-los, junte-se a eles. Então, se Satanás não tenta nos vencer, ele não consegue nos vencer, ele vai tentar se juntar a nós, ele vai tentar estar entre nós, ele vai tentar se infiltrar entre nós, para do lado de dentro causar problema. E infelizmente os israelitas desse tempo caíram na armadilha, e muitos adoraram os deuses pagãos. Eles desenvolveram aquela política maldita na vida de muitos, que é a política, em se tratando de cristianismo, de convicção de fé, é a política da boa vizinhança, é a política de querer ficar bem com todo mundo sempre, é a política de querer ser aceito por todos sempre. Eu preciso te dizer uma coisa, isso vai curar teu coração, porque curou o meu. A igreja toda sabe que eu passei um período muito negro, muito difícil na minha vida há anos atrás. Diagnosticado com burnout, enfrentando depressão severa, crises horrorosas de ansiedade. E até hoje eu cuido disso, à base de terapia, de remédio, de muita oração e de muita leitura da palavra. E sabe o que me fez entender que me fez ficar doente? Tentar de alguma maneira, sempre agradar as pessoas. Sempre ser o pastor, o líder, que as pessoas olham e querem estar perto. Porque a gente também é tentado a estar bem com todos sempre. Até o dia que pelo Espírito Santo de Deus eu entendi
que eu não vou ser aceito sempre, que eu não vou ser amado sempre, que eu não serei admirado sempre. E é por isso que eu digo a você, com todo carinho, mas com toda sinceridade, que eu não me preocupo com o que você pensa a meu respeito. É por isso que eu digo que eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. E você também deveria fazer o mesmo. Não significa que aquilo que você pensa a meu respeito não é importante para mim. Até é, mas não é tão importante a ponto de eu perder o meu sono se eu tiver certeza que eu estou cumprindo o meu papel. Vou te dar um exemplo. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Levanta a mão. Teu filho fez uma traquinagem, você falou não faça, se fizer de novo você vai apanhar. Vou te corrigir. E aí aconteceu de novo, você foi lá, você foi lá e corrigiu seu filho. Foi firme, como muitas vezes tem que ser. Amém? Você tinha certeza, tem certeza, estou certo, fiz certo, beleza, está tudo certo. Teu filho gostou? Gostou de você corrigir ele? Não. Você se preocupou com isso? Eu conheço pais aqui que eu tenho certeza que não deram a mínima. Que pensaram assim, eu vou corrigir, porque eu prefiro ele chorar agora, e até ter raiva de mim agora. Mas eu estou pensando no futuro dele ou dela. Que lá no futuro ele vai me agradecer, às vezes eu nem vou estar mais aqui. E eles vão se lembrar das palmadas, né, irmão Antônio? Eles vão se lembrar dos puxões de orelha, do tempo de que ficou de castigo. Eles vão se lembrar disso, e às vezes eu nem vou estar mais aqui. É por isso que a nossa preocupação maior deve ser com o que Deus pensa a nosso respeito. Se estamos fazendo aquilo que é certo, é isso o que importa. Não dá para ficar bem com todo mundo. Você não vai me amar todo dia. Eu queria que isso fosse verdade. A menos que você tome uma decisão de me amar. Como a minha esposa decide me amar todo dia. Tem dia que não é fácil me amar. Mas tem dia que também não é fácil amar ela. Tem dia que eu falo, ó Jesus, mas ela é uma benção. E na igreja de Cristo, é assim. Agora, eu não posso entrar na neura, você não pode entrar na neura, isso vai trazer cura para o teu coração hoje à noite, em nome de Jesus. De achar que você sempre vai ser aceito, de achar que as pessoas sempre vão gostar de você, de achar que as pessoas sempre vão gostar de ouvir aquilo que você está falando. Porque não dá para a gente transigir com aquilo que Deus pôs na nossa mão. Em se tratando do reino de Deus, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser conivente com as coisas que vemos. Não dá para ver o errado e falar, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem, está errado e precisa ser corrigido. Em se tratando de reino de Deus, eu preciso ter a responsabilidade de entender que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparentemente é sobrenatural vem de Deus. Os israelitas caíram nessa armadilha, tentando ser amigos do mundo, tentando ser amiguinho de todo mundo. E esse ato de desobediência trouxe muitos problemas, tanto à igreja de Pérgamo, quanto à igreja e ao povo de Deus do Antigo Testamento. O texto de Números diz que eles comeram carne sacrificada aos ídolos. Eles se prostituíram com as mulheres moabitas, tendo relações sexuais ilícitas com elas. Participaram de ritos pagãos. E nosso Deus é amor? Sim ou não? Mas Ele também é fogo consumidor. Esse ato de desobediência culminou na morte de 24 mil pessoas. Porque Deus ama a sua criação, ama os seus filhos.
mas Deus não permite, não tolera o pecado nas nossas vidas. É por isso que Ele deseja que eu e você precisamos e devamos entender que a nossa vida precisa ser uma constante mudança para melhor. A obra de Deus deve produzir melhora na nossa vida. Agora, voltando para a igreja de Pérgamo, como que a gente pode aplicar essa história, esse problema que a igreja de Pérgamo viveu nos nossos dias? Veja, um grupo da igreja dizia que não havia nada de errado ter relações com Roma, relações espúrias com o Estado, que não havia mal nenhum colocar um pouquinho de incenso no altar de César e dizer que César também era lá um deus. Antipas, o pastor, se recusou, foi morto. E outros seguiram o seu caminho, mas muitos seguiram um caminho mais fácil. Sabe por que muitas vezes a gente quer ser aceito por todo mundo? Porque a gente tem medo de morrer. Porque muitas vezes vão tentar matar a gente. É assim que funciona. E infelizmente muitos naquela igreja transigiram, porque é mais fácil ser amigo do mundo. É mais fácil ser amigo de todo mundo. Agora eu preciso te dizer nessa noite: seja amigo de Deus. Não se preocupe em ser amigo de todo mundo. Conheço gente que fala assim: eu sou amigo de todo mundo. Irmão, eu não sou amigo de todo mundo, porque não dá para ser. Tem gente que não dá para ser meu amigo. Posso orar pela pessoa, posso querer muito que Deus a salve, a transforme. Se precisar eu vou ajudar, mas não vai ser meu amigo. Não vai frequentar a minha casa. Não vai estar no meu hall de pessoas próximas. Porque não dá para ser amigo de todo mundo. Mas eu preciso te dizer nessa noite: dá para ser amigo de Deus. Não se preocupe em ser querido, em ser querida por todos. Se preocupe em ser desejado, querido por Deus. Se preocupe em que Deus olhe para você e diga: ali vai um filho, ali vai uma filha que eu tenho prazer. Não significa que você não vai errar, não significa que você não vai cometer equívocos. Nem significa que você não vai pecar, mas significa que você vai buscar melhorar a tua vida a cada dia. Jesus disse para essa igreja que Ele viria contra ela, se ela não mudasse a sua postura. Jesus ama os pecadores, mas Ele detesta, Ele odeia heresia. Heresia é uma doutrina que destoa da palavra de Deus na sua essencialidade. O Senhor aqui, Ele acusa a igreja de Pérgamo de prostituição espiritual. Ele acusa essa igreja de estar vivendo uma vida dupla, dúbia, servindo a dois senhores. Perceba que quando isso acontece nas nossas vidas, isso sacrifica o nosso testemunho. Você sabia que muitas vezes você vai ser a Bíblia que muitos vão ler? Então por isso que quando você anda pela rua, as pessoas precisam ver em você Jesus. Quando você vem aqui servir nos ministérios, você precisa evidenciar o perfume de Cristo, a vida de Cristo. Mas não apenas aqui, lá fora também. É por isso que a gente precisa sempre cuidar da nossa liderança. Para dizer que é um líder na igreja, tem que estar ok, tem que estar bem, tem que ser bom testemunho, tem que estar tudo certo. É perfeito? Não é. Mas tem bom testemunho. Sabe quando eu sei que eu tenho um bom testemunho? Quando há alguém que quer se parecer comigo.
E é assim porque eu me pareço com o meu Cristo. Os cristãos de hoje são tentados a fazer várias concessões para obter realizações, para ficar bonito na foto, para ficar bem com todo mundo. E eu preciso te dizer, Deus nos chama nessa noite a sermos valentes e corajosos, a não transigir com heresias, mesmo que isso custe as amizades, a não transigir com os valores eternos da palavra de Deus, a não transigir com o pecado, custe o que custar. Pastor, mas vai custar minha posição, não importa. Pastor, vai custar o meu emprego, não importa. Pastor, pode custar o meu casamento, não importa. Porque o cristão não deve ter medo de nada, a não ser de pecar. Porque o pecado pode fazer separação entre nós e Deus. Warren Wiersbe diz que a igreja ou o cristão que faz concessões indevidas ao mundo, só para evitar o sofrimento, ou ser bem-sucedido, comete adultério espiritual e é infiel ao Senhor. Vamos abrir outro parênteses antes de eu ir para o último ponto. É por isso que eu não falo de política desse púlpito, porque eu não tenho alianças com o Estado. Eu oro pelo Estado, eu anelo por um Estado justo, por um Estado reto, correto, mas eu não tenho alianças com o Estado, porque a igreja não pode se misturar com o Estado. Muitas vezes sou mal interpretado, muitas vezes não sou compreendido, porque muitos esperavam que o pastor Aldo, pelo menos desse ano, tomasse uma posição. Eu tomei minha posição. Fui lá hoje e votei, e meu voto é secreto. Mas eu não vou misturar nunca o governo de Deus com o governo dos homens. O reino de Deus não é o reino dos homens. Sabe quando que o reino de Deus acontece? Quando que ele nasce? Quando que ele prospera? Quando que ele cresce? O reino de Deus, ele cresce, nasce e prospera quando eu e você decidimos permitir com que Jesus seja o nosso Senhor. Governo é ter jurisdição, é ter domínio, é ser soberano sobre algo e alguém. O reino de Deus é dentro de nós. E se eu tiver o reino de Deus dentro de mim, eu não vou ficar jogando a responsabilidade para o Estado. Eu vou fazer a diferença. Eu vou trabalhar tanto que o Estado vai ter vergonha de fazer tão pouco. E aí eu creio que a igreja de Cristo pode implementar a justiça social na terra. Ela pode de fato fazer a diferença, mas sem se misturar com os governos. Amém? Está me entendendo? Glória a Deus. Oro para que essa eleição saia dela vitorioso alguém que possa mudar a história. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou muito preocupado com a economia. Eu deveria, eu acho. Mas eu não estou. Eu não estou preocupado se amanhã ou depois vai ter comida no meu prato. Eu acho que eu até deveria, mas eu não estou. Eu não estou preocupado se amanhã ou depois eu vou ter casa para morar. Eu acho que eu deveria, mas eu não estou. Você sabe por quê? A palavra de Deus diz que Deus cuida dos pardais. Ele cuida dos animais da terra. Ele não vai cuidar de mim? Então eu vou concentrar as minhas forças, as minhas energias, tudo que eu tenho, para brilhar a luz de Cristo,
para construir um reino que é eterno, que não é efêmero, que não é passageiro como esse reino, esse império dos homens. Eu vou trabalhar para Jesus, e ao passo que eu trabalho, pessoas vão sendo salvas, e o reino de Deus vai sendo expandido na terra. Amém. Terceiro lugar, Jesus ele traz uma palavra de admoestação, de correção para essa igreja. Versículo 16 e 17, acompanha comigo a leitura, por favor. Portanto, arrepende-te, e se não, olha, Deus está falando, se não, é o Pai. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Antipas, o pastor da igreja, havia sentido a espada de Roma em seu corpo. Mas a igreja de Pérgamo sentiria a espada de Cristo caso ela não se arrependesse. Essa declaração de Jesus ela é carregada de juízo, não é juízo com os infiéis. É juízo com a sua casa, com o seu povo, porque o juízo começa pela casa de Deus. No versículo 16 ele repete, olha, eu pelejarei contra ti com a espada de minha boca. Meus irmãos, Deus me livre, guarde e proteja e não permita que eu nunca escute esse negócio de Jesus. Que quem aqui já teve uma batalha espiritual ferrenha? Quem já teve? Eu já tive algumas e estou tendo algumas ultimamente. Batalha espiritual. Tem hora que não é fácil, sim ou não? Agora você imagina a pessoa que pode resolver a batalha falar para você, eu vou pelejar contra você. Você aguenta? Você dá conta? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, você está falando isso para botar medo em nós? Não estou falando isso para botar medo. Talvez estou falando para botar juízo na sua cabeça e fazer você olhar para as Escrituras e olhar para a mensagem pregada e querer de fato entender que é Deus falando com você e tomar a decisão de viver a palavra. Porque Deus trata com a igreja, não é com eis que te digo. Pastor, você é contra? Eu não sou contra, mas também não sou a favor de bagunça. Eu sou a favor da palavra. É por isso que a igreja ela não é dirigida por sonhos, por visões, por profecias, porque essas coisas têm o poder de gerar tremenda confusão, porque não há um referencial para avaliar se é verdadeiro, se é falso. Mas eu preciso te dizer, a palavra de Deus é verdade, então a gente pode confiar nela. A gente pode se estribar nela, a gente pode dizer, olha, eu vou viver por essa palavra, porque eu creio, como Jesus disse em Mateus 24, versículo 35, que passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. A palavra de Deus continua sendo a bússola de direção para a igreja. Hebreus diz, olha, Deus tendo falado no passado, diga comigo, passado. Deus tendo falado com o seu povo, com os homens, de várias maneiras, no passado, falou através de profetas, falou através dos seus homens, hoje Ele nos fala através do seu Filho. João vai dizer que Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, então é Ele quem fala conosco. A palavra ela revela. A palavra revela, a palavra é muito louco, porque ela revela o melhor de nós, mas também ela consegue tirar lá do fundo o pior da gente.
Quando a gente de fato ouve a palavra, a gente começa... Quando a gente ouve e quer receber a palavra, amém? Porque se não quiser receber, irmão, você não vai aprender nada. Mas quando a gente ouve e quer aprender, a gente fala, meu Deus, eu não sabia que eu era tão egoísta. Meu Deus, eu não sabia que eu reclamava tanto, não sabia que eu murmurava tanto, porque você vê os problemas que os caras viviam, e a gente não tem tanto problema assim. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão avarento, desse jeito. Oh meu Deus, eu não sabia que eu era dessa maneira com a minha esposa, eu podia ser um homem melhor. Deus fala com a senhora também, só podia cuidar melhor desse marido, né? Então quando a gente olha para as Escrituras, ela tem esse poder de mudar a nossa vida. E é interessante porque ele diz aqui, Jesus diz que ele tem na mão a espada de 2 gumes. O autor dos Hebreus também diz isso, que a palavra de Deus é como espada. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui, daqui a pouco eu volto. Tem gente que, eu escutei o pastor Flávio um dia falando isso, é verdade, eu concordo com ele. Você já viu que às vezes, em muitos lugares a pessoa ouve a palavra e bate palma, celebra, aleluia, já viu? Você já tomou uma espadada? Já tomou? Eu não consigo entender. Tá tomando a cutucada e tá... Não, irmão, às vezes dói. Ai! Essa doeu, hein? Glória a Deus, vou melhorar. Nossa, essa mexeu aqui com o meu sentimento. Mexeu com... Vou melhorar. Por que é espada de 2 gumes? É uma espada que tem 2 fios. Um fio, um gume, serve para quê? Para nos pôr de pé. Serve sim para nos animar, para nos encher de esperança, para colocar sonhos de Deus no nosso coração. E a gente gosta desse gume. Ele é mais docinho. Mas existe o segundo gume, que é o gume da espada, que traz disciplina, que traz confronto, que traz justiça, que revela pecados ocultos. Eu me converti numa igreja. Quando eu me converti, a igreja, ela era muito dada, era uma igreja neo, power, ultra, mega, blaster, pentecostal. O meu segundo pastor, ele tinha um faro espiritual. Ele falava assim: tem pombagira aqui. Eu não sei o que... Ele falava: está sentindo o cheiro de rosas? Estou sentindo um cheiro de cachimbo. É o preto velho. Ele falava. Era desse jeito. Irmão. Era desse jeito a igreja que eu me converti. Olha que bênção. Até que eu tenho a cabeça boa. Olha de onde eu vim. E veja, quando eu me converti nessa igreja, era uma igreja muito dada a esses dons. E eu não estou dizendo que Deus não usa, viu, irmãos? Deus usa sim, com ordem, com decência, tem lugar. Deus pode usar uma pessoa para te trazer uma palavra. Pode sim, pode. Mas às vezes a gente tinha medo, porque, garotão, né? Quando começava 13 anos, 12 anos, 14 anos, quando levantava alguém, começava a falar assim: eis que eu vi um jovem, nessa tarde, no banheiro. Irmão, já vou morrer. É hoje que vai revelar minha vida lá. As irmãs da Assembleia cortavam a ponta do cabelo. Quando levantava a irmã do coque, falava: hoje Deus me revela uma jovem que olhou para a tesoura, uma tesoura branca, pronto, a tesoura de casa era branca, pronto, as meninas já ficavam doidas. É hoje, vai contar meu pecado, é hoje, ali de cima do púlpito. E o nosso maior medo era ter o nosso pecado revelado ali.
Porque você peca. A gente não gosta de admitir, mas a gente peca. Dá mais naquela idade, os hormônios, a flor da pele, cabeça, né? Precisando de ajuda. Nós não tinha pastor de jovem, não tinha líder de jovem, não tinha ninguém. Vou voltar de novo ao assunto da igreja. Se eu quisesse ter um estudo com jovens, eu tinha que dar o estudo, lembra? O pastor nunca falou nada. Falei, pastor, posso dar um estudo para os jovens? Pode! E eu que comia a Bíblia, preparava, imprimia, levava e reunia a galera. E tinha uma galera que chegava para ouvir a palavra. Gente, eles vinham para estudar a Bíblia e para cantar um hino. Mas eu morria de medo de alguém revelar meus podres. Quando começava, e aí você pensava, se eu levantar, entrega. E eu ficava, meu pai, é hoje. Vai contar. Os irmãos que não entregavam o dízimo pensavam, é hoje que vai falar que eu não entreguei o dízimo. É hoje, que vergonha. Eu estou contando isso para você pensar comigo, olha que loucura. A gente às vezes fica com medo de um homem, uma mulher, trazer revelação de algo que nós entendemos que está errado e nos expor publicamente, porque a gente tem vergonha do outro. Mas você já parou para pensar que às vezes a gente não tem vergonha de Deus, porque precisa o outro falar para a gente saber que está errado? Então a gente é hipócrita, porque a gente não tem medo às vezes de Deus, a gente tem medo da opinião dos outros. Percebeu? Quem entende vai entender o que eu estou falando. Eu preciso estar tão preocupado, ou mais preocupado, em ouvir a palavra de Deus e encontrar nela coisas que eu preciso mudar, porque ela é a palavra de Deus e ela é a espada que tem o gume, que traz ânimo, mas ela também traz disciplina e correção para a minha vida. A palavra de Deus, de um lado, ela levanta, mas do outro, ela disciplina. É Deus colocando, me colocando, te colocando, nos nossos devidos lugares. E eu louvo a Deus, porque até mesmo a sua disciplina traz bênçãos para a nossa vida. Quando nós recebemos uma disciplina, inclusive se tratando de igreja, deixa eu te ajudar com isso. De vez em quando tenho que falar dessas coisas aqui. Irmãos, eu já fui disciplinado algumas vezes, assim, não disciplina de ficar de banco, tal, nunca fiquei de banco, né? Muito embora eu acho que às vezes eu precisava de umas férias, né? Eu acho que eu precisava descansar um pouco. Então acho que o banco em alguns momentos da minha vida teria sido uma benção, né? Porque eu sempre trabalhei muito na igreja. Mas eu nunca fui disciplinado dessa forma, eu já fui disciplinado de outras maneiras. De tomar bronca de cima do púlpito. De ser exposto para a congregação. Minha esposa também já foi, né? Os mais velhos aqui já foram. É de uma geração em que o pastor não media não, ele arrepiava. Gostou, não gostou, azar. E sabe, amados, o que eu aprendi? Eu aprendi a aceitar a disciplina. Mesmo quando o pastor estava errado comigo. Sabe por quê? Eu aprendi que Deus trata com o seu homem, mas Ele também trata comigo. Muitas vezes Deus está testando o meu e o seu coração para saber se a gente está disposto a, se necessário for, sofrer de fato pelo nome de Jesus. Aceite a correção. Aceite a disciplina. Eu fui pastoreado por alguns homens e tive algumas referências na minha vida de pessoas grandes homens de Deus, pastores abençoados, mas que tinham a mão muito pesada. E sabe o que isso produziu na minha vida? O homem que eu sou hoje, o pastor que eu sou hoje. Então, quando Deus te corrigir por mim, ou pela liderança da igreja, aceite. Não se rebele. Porque é o cabrito que sai dando chute, é o cabrito que sai quebrando tudo. A ovelha,
Ela pode até não gostar, mas ela reconhece a voz do seu pastor. Eu quero, hoje à noite, falar com você que está entendendo essa mensagem. Jesus, ele elogia a igreja, mas ele também levanta os seus erros, ele também expõe os seus erros. Ele dá uma advertência final. E para aqueles que são fiéis, ele premia, ele traz um prêmio. Ele diz assim no versículo 17: aos vencedores eu darei de comer do maná escondido. No deserto Deus mandou o maná, o pão. Hoje nós celebramos a ceia, comemos o símbolo do corpo de Cristo, mas na eternidade viveremos com Ele em total estado de glória. Ele diz na sua palavra que aos vencedores Ele também dará uma pedrinha branca. E aí, pesquisando, a gente descobre que essa pedra branca, ela está ligada primeiramente aos tribunais. A pedra era utilizada como forma de voto, então a sentença de absolvição correspondia a uma maioria absoluta de pedras brancas, e a de condenação, uma maioria de pedras pretas. Quando Jesus diz que aqueles que permanecem fiéis vão receber uma pedrinha branca, Ele está dizendo: olha, você está sendo absolvido dos seus pecados, você é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus. Mas para isso acontecer, você precisa se manter fiel, fiel até o fim, até as últimas consequências, custe o que custar. As pedras brancas também eram usadas como bilhete de entrada nos festivais públicos. Portanto, essa pedrinha branca é um símbolo da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Somos aceitos por Ele, de tal modo que Ele diz que os vencedores receberão nessa pedrinha um novo nome. Quando Jacó foi tocado por Deus, ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Quando Deus chama e transforma a vida de Abrão, ele passa a ser Abraão. E ele consequentemente muda o nome de sua esposa, de Sarai para Sara. Porque ele quer transformar a nossa vida. Aquele que vencer e for fiel, que não se desviar, que preservar a comunhão com Deus e com os santos. Preciso ter comunhão com a igreja, amados. Amém? Aqueles que entendem que devem perseverar na doutrina, aqueles que resistem e não se assentam à mesa de demônios, receberá a alimentação do céu, o pão vivo que vem do céu, uma pedrinha branca com um novo nome. Eu quero te chamar hoje à noite a orar comigo, para que Deus nos ajude a permanecer fiéis até as últimas consequências. Doa onde doer, custe o que custar, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E o nosso alvo não é a opinião dos outros, não é ser aceito pelos outros. O nosso alvo é Jesus, o nosso Senhor. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada mais uma vez nessa noite. E Deus, o Senhor tem nos exortado, tem nos animado, mas também tem nos admoestado. O Senhor tem nos corrigido, inclusive a mim, porque eu não tenho o condão nem o objetivo de pregar a uma plateia, de falar a uma plateia. Eu tenho o objetivo de falar ao teu corpo, a falar à tua igreja. E quando eu faço isso, eu também me exponho àquilo que falo, e me testo, e me equalizo, e me coloco na régua junto com o teu povo,
porque eu não sou melhor do que eles. Eu também preciso da tua graça. Eu também preciso cada vez mais confiar no Senhor. Eu peço ajuda do céu, Pai, coragem, para não transigir com o pecado, para não ceder às pressões de ser um pastor da moda, de ser a igreja da moda, de ser o lugar que fala o que o outro quer ouvir, e permanecer fiel como profeta do Senhor nessa geração, pregando a tua palavra, falando da tua verdade, anunciando um tempo em que não haverá mais tempo. Portanto, é urgente que a tua igreja, no Brasil e no mundo, entenda que há uma necessidade de nós tomarmos o nosso lugar, de assumirmos a nossa posição, de sairmos de um lugar de maturidade, de criancice, de meninice, e entrar num lugar de maturidade espiritual, para trabalhar para o Senhor, para viver pelo Senhor, para estar com o Senhor, a de fato viver todos os momentos que o Senhor tem conosco. Nos ajude, ó Deus, a entender a tua voz. Nos ajude, ó Deus, e não permita com que Satanás, o nosso inimigo, se infiltre no nosso meio como serpente que engana, como serpente que trai, como serpente que coloca coisas pequenas, que dilui veneno no nosso cálice. Nos ajude, ó Deus, a beber puramente da sua palavra. Não nos permita, Deus, negligenciar a tua palavra. Nos ajude a cuidar de nós mesmos e da tua palavra, da tua doutrina, ainda que não seja a moda, ainda que não seja o que as pessoas querem. Se for o que o Senhor quer, nós estamos satisfeitos. Amém?